Eu que não estou ouvindo vocês. Fala alguma coisa aí, gente. Oi, Davi! Oi, Davi, tudo bem? Eu estou lhe ouvindo. Então Oi, tá perfeito. Sandrinha! Oi, Adriana, tudo jóia? Estava sentindo sua falta aí. É uma aula só que eu tenho, por isso que eu entrei agora. Gracinha, né? Hoje eu até tive que acordar cedo, Aham. Então, mas tá pessoal, legal. acho que a gente já pode começar, né, Simone? Não. Senão, Pode, vamos lá. senão não Então vai dar termina tempo. tarde, não dá tempo, né? Pessoal, é o seguinte, depois dessa viagem aí que nós fizemos, né, através da professora Flávia e da professora Cida, né, com essas grandes contribuições. Oi, vocês travaram tudo. Vocês estão me ouvindo? Tá sim, Davi, Estamos tá sim. normal, pode falar. Então, depois dessa viagem aí maravilhosa, né, desse percurso histórico todo, a gente vai... Primeiro, a Flávia, acho que quer apresentar o mural, né, com as palavras. Oi, Isabela. Então, o meu celular tá com 10% e eu não consigo mexer nele carregando. Ele não carrega. Eu posso sair depois de vocês me mandarem as atividades? Na hora que der uns 20% eu entro de novo. Tá bom. Vai começar a atividade, Isabela, vai fazer o quê? Flávia, você vai apresentar o mural? Apresento rapidinho, aí agora apareceram as outras palavras do pessoal. Então, aqui, acolhimento, amor, amorosa, luz, linda, ai, rainha, poderosa, Guerreira. guerreiras Guerreira. e respeito. E um emojizinho aqui do coração. Ah, agora a minha apareceu, Flávia, a minha é poderosa. Ai, acertou. Poderosa, é ótimo. Poderosa. A mulher vem passando por um processo de empoderamento muito grande, né? Muito bem. Obrigada, Davi. Mas ainda falta muito, né? Ainda falta muito, gente, como a gente está distante daquela sociedade que a gente... Acho que a palavra central aqui do nosso encontro é utopia, né? Vocês sabem, crianças, o que significa essa palavra, utopia? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vê se vai aparecer aí. Espera aí, só um segundo. Ok. Vou pesquisar aqui, ó. Professor, Oi, utopia é sonho? não entendi. É um lugar? É um sonho ou não? Se trata de um lugar? Ó, olha lá o significado que o dicionário traz, ó. Acho que é interessante isso, ó. Lugar ideal. Dicionário online de português, ele traz pra gente... Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. A minha internet está ruim demais. Então, significado de utopia, ó. Substantivo feminino, né? É uma situação, o local idealizado, né? Quer dizer, o local das mulheres, né? Onde ela se coloca, onde ela se impõe na sociedade, né? Onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal. Local ou situação ideal onde tudo é perfeito, harmônico e feliz, né? Imagina uma sociedade que fosse perfeita, harmônica e feliz. Vocês acham que isso acontece na atualidade? Hein, pessoal? Não. Ainda não, né? Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica e social ideal. O que está no âmbito do irrealizável, né? Aqui já coloca como uma coisa que é irreal, né? Que tende a não se realizar, é uma quimera, é um sonho, é uma fantasia. Situações determinadas em que os indivíduos estão em estado pleno de felicidade e harmonia, né? Na política, qualquer situação imaginativa que, remetendo ao que é ideal e priorizado, a qualidade de vida, garante uma sociedade mais justa e com políticas públicas igualitárias. Então, ainda é uma sociedade muito distante, né? Mas a gente está na caminhada, né? Vamos
dizer assim. E para iniciar a minha parte, eu gostaria de apresentar aqui o texto da Ana Maria Machado. Ele não trata especificamente da questão do feminino, mas ele... Como é que eu vou apresentar aqui? Aqui. É um livro da Ana Maria Machado que se chama Abrindo Caminho, né? E ele traz a figura do menininho e da menininha, né? É um conto em prosa poética, né? Ou seja, é uma narrativa que mistura rimas com prosa, com palavra escrita sem essas rimas. Aí você tem aqui a figura do menino, né? E da menina, o casalzinho, né? E são crianças, né? Obviamente. E eles estão ali em cima, logo na capa do livro, você vê que eles estão de pé em cima de um globo terrestre, né? Então, e o título Abrindo Caminho refere-se então, portanto, a determinadas conquistas que a gente vem ganhando na sociedade, né? Não só por parte da mulher, mas dos homens também, né? E da sociedade em geral, né? Que a gente precisa passar por alguns obstáculos, que a gente precisa ser persistente, ser perseverante, né? Continuar nesse caminho da educação, porque a educação liberta e constrói esse cidadão que é verdadeiramente cidadão, pleno de direitos e de deveres. Eu acho que esse livro ele vem tratar muito dessa questão aí, dessas conquistas, ok? Então, Abrindo Caminho, de Ana Maria Machado, que inspire vocês para a nossa produção de contos que vem a seguir, ok? Ué, não quer passar? Por quê? Vou ler para vocês, tá? No meio do caminho de Dante, tinha uma selva. Quem que era esse Dante? Esse Dante se refere a um pintor, né? Tá vendo lá a imagem dele com o livro, a pena? Era um escritor, né? Um autor, né? Do Renascimento, que a Flávia trouxe para vocês, né? Existia uma selva, né? E sempre vai ter um obstáculo, né? Sempre vai ter uma personalidade forte da história, né? E um obstáculo que eles tiveram que transpassar, né, que ultrapassar para poder atingir a utopia, né, o sonho, aquilo que eles imaginaram para a vida deles. Então, no meio do caminho de Dante, tinha uma selva. E o texto também retoma Carlos Drummond de Andrade com aquele poema da pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, faz uma intertextualidade bacana aí, ok? No meio do caminho de Carlos, tinha uma pedra, né? Esse Carlos, quem que é esse Carlos? É o escritor, Carlos Drummond de Andrade, né? Faz uma referência a ele, tá vendo? A ilustração traz ele com um papelzinho, a bolsinha dos estudos e tal, e tinha uma pedra. A pedra parece pequena, mas você vê a região montanhosa, né, de Itabira, aqui no interior de Minas Gerais, que é a localidade de nascimento, né, a cidade onde nasceu Carlos Drummond de Andrade. Depois, no meio do caminho de Tom, tinha um rio. Qual que é a provável profissão desse moço aí, o Tom? Alunos? Qual que é a profissão? Agora eu esqueci. O que ele está carregando com ele ali? Violão. Violão. Então, qual que é a provável profissão dele? Violino. Ele era um músico, né? Tom Jobim. Tom Jobim, já ouviram falar? Ali, toda a arquitetura do Rio de Janeiro, ao fundo da ilustração, você vê o Corcovado, o Pão de Açúcar, né? A calçada de Copacabana, né? No meio do caminho de Tom tinha um rio. Esse rio é o Rio de Janeiro, né? Você vê ali que ele tinha que ultrapassar entre um lado da calçada e o outro, você vê aí um obstáculo, né? Era pau, era pedra, era o fim do caminho, né? Porque às vezes a gente desanima, né? É tanto obstáculo, né? Pau, aí a gente
tem aquela música do Vinícius, né, do Tom também, é pau, é pedra, é o fim do caminho, né, acho que é Elis Regina. Então, você vê os três personagens, a sombra dos três personagens aqui, né, o Dante Alighieri, ok? O Carlos Drummond, que era um escritor renascentista, o Carlos Drummond de Andrade, que era um poeta e um escritor, um literato pós-modernista, e o Tom Jobim, que participou da criação do novo estilo musical no Brasil, que se disseminou pelo mundo inteiro depois, que foi a Bossa Nova, né? E os obstáculos, né? Pau, pedra, o rio, a floresta, enfim. Era o fim do caminho? Aí ele questiona. E muitas vezes a gente questiona, poxa, mas está tão difícil, eu acho que eu vou desistir. Mas espera aí, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem uma utopia, né, de uma vida melhor, de conquistar uma nova situação para você, para a sociedade, para o entorno, para a sua comunidade, para o seu país, você não pode desistir. Por pior que seja a situação, você tem que sempre que retirar dela o que há de positivo, né? Então, há esse questionamento. Era o fim do caminho? Não, nunca é o fim do caminho, né? Cada um no seu canto, com seu canto, nos chamou. E nenhum de nós nunca mais ficou sozinho, né? Aí você vê a menina, que aparece no início do livro, ela é uma leitora, né? A mulher aqui colocada como leitora, como pessoa que absorve conhecimentos a partir da leitura. Observem lá a estante dela, né? Como é repleta de livros, né? E ela não fica só nos livros, você tem ali o radinho, né? As outras publicações em outras mídias, e na janela dela você vai ver também que não é uma simples janela, você vê ali na janela a construção da arquitetura de Itabira, né? As montanhas, também remete às montanhas do Rio de Janeiro, a floresta do Dante, né? E o rio do Tom, ok? E ela está fazendo essa mesma leitura que nós estamos fazendo, ela está fazendo. Então, é o livro dentro do livro. Bacana isso, né? Isso a gente chama de metalinguagem. E ela, como menina, né, como criança, já vem se posicionando, né? Já vem tomando conta do seu lugar na sociedade, e para isso, qual que é a atitude dela? Focar na educação, né? Na instrução, no conhecimento. Isso se dá através dos livros, né? E aí, por isso, vem os versos aqui, ó, cada um no seu canto, com seu canto nos chamou, né? Com seu canto, com a sua poesia, com a sua composição, nos chamou. E nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. Agora que a gente está muito isolado, né, com relação à pandemia, né, que a gente tem esses encontros virtuais, mesmo assim, a gente nunca está sozinho, né? E depois retoma. No meio do caminho de Dante, teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos, teve um túnel, e no meio do caminho de Tom, teve uma ponte. E aí você vê lá o Dante, né, a estrada, que é a ferramenta pela qual ele vai conseguir cortar esse obstáculo, ultrapassar esse obstáculo que é a floresta, né? A ponte aqui, ela, no caso do Tom, ela vem metaforizar, né, ou significar para o leitor os problemas que você passa na ponte entre uma situação A e uma situação B, né? Remete, então, a uma outra palavra que é superação, né? Eu acho que isso reflete bastante no que as mulheres, né, têm conquistado depois dessa viagem aí que a gente fez nesses procedimentos históricos aí com a Flávia e com a professora Cida. A gente percebe essa superação dessas dificuldades, né? E o túnel, lá no caso do Carlos Drummond de Andrade, ok? No meio do caminho de Cris, tinha um oceano, aí vai retomar um pouquinho da história, né? A questão, acho que a Cida está aí, Cida e Flávia? Tô sim, Tô aqui. tô sim. Gente, eu juro que eu achei que eu tinha caído, que ninguém respondeu. Cida Não, e eu tô Flávia. aqui. Aí, essa imagem aí, ela fala um pouco do imaginário dos grandes. Quem que é esse Cris aí, ó? No meio do caminho de Cris, tinha um oceano. Esse Cris aí é o Cristóvão Colombo,
né? E aí reflete um pouco também do imaginário que você comentou, acho que no sábado anterior, sobre o imaginário do europeu, né? Nas grandes navegações, olha lá. O mar, olha o mar como ele aparece aí, né? De repente, parece que a coisa acaba, né? Que a Terra era plana, né? E a coisa acaba. Oi? Isso, eu imaginário que a Terra, e a hora que chegasse ali, eles iam despencar, ia acabar tudo. Isso, e ali ainda tinha monstros, olha, peixes escabrosos, né? Dos mais variados formatos, né? São os monstros do imaginário do pessoal daquela época, né? Então, no meio do caminho de Cris, tinha um oceano, e o próprio oceano era o obstáculo, e a própria maneira de pensar, isso remete a gente também à nossa própria maneira de pensar, que às vezes a nossa própria maneira de pensar, ela nos prende, né? Ela nos trava diante de uma situação, quando a pessoa ela não está assim, muito aberta a adquirir novos conceitos, novos conhecimentos, ou a olhar para uma situação X de uma ótica diferenciada, né, para poder compreender o problema, ou até se colocar no lugar do outro, para poder entender por que aquele se comporta daquela maneira e não de outra. Então, esse obstáculo aí é um obstáculo muito grande também ao progresso da sociedade, assim, no Brasil agora, né? Há ainda muitas pessoas endurecidas, né, nessa maneira de pensar, né? Você vê que tem alguns levantamentos aí da nossa classe política que ainda acredita que a Terra, que defende isso, né? Que a Terra é plana, ou seja, retomando o imaginário lá da passagem da idade medieval para renascentista, né? Ou seja, coisa de mais de 500 anos atrás, está sendo retomado agora, né? E que é um absurdo, né? No meio do caminho de Marco, tinha inimigo e deserto. Quem que é esse Marco? Esse Marco é o Marco Polo, né? As viagens de Marco Polo, né? Os desbravamentos, e isso aí é um cenário asiático. Você pode perceber que ele está chegando aí na China. Ao canto você vê o exército chinês, e lá no fundo você vê um pedaço das muralhas da China, lá naquela montanha, lá no final, né? E a caravana, né, de Marco Polo, que são os exploradores, né? Não é isso, Cida? Isso, explicou direitinho. Às vezes eu fecho a câmera porque a Sofia... Espera, a Sofia me carrega pela mão, senão vai pôr todo mundo tonto com eu andando pela casa com o celular na mão. Não, mas é que eu não estou te vendo aqui, mas eu te escuto, eu te ouço, ok? Depois, e tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Esse Alberto é o Alberto Santos Dumont, né? Que é o nosso pai da aviação, né? E aí retoma os versos do refrão: era pau, era pedra, era o fim do caminho. E aí você tem aí mais outros personagens, né? E o imaginário popular também oriental, né? Dos monstros marinhos e tal, e o Marco Polo. Okay? Pedra que faz fortaleza, faz também mercado, bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo. Consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo. Quem está longe fica perto. A caravana de Marco se encarregou de provar. Aí é ele negociando, né, com o imperador chinês, né? Muito bem. Pau, toco, tábua, madeira, faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora é caravela para a distância encurtar. Com coragem sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Aí é Cristóvão, né? Chegando ali nas Américas, não é isso, Cida? Cida? Ok. O Cida, o microfone está desligado, Cida. Encontrando ali os indígenas, né? Isso. Olha só.
Colombo vai dar até, ele acha que chegou na América, né? Ele achou que chegou na América, mas ele, na verdade, ele acha que chegou na África e ele chegou no novo continente. Aí ele vai dar origem ao que depois a gente vai chamar de povos pré-colombianos. Né? E olha só como a imagem representa, né? Os índios ali, né? Esses povos pré-colombianos, né? E os europeus na embarcação, né? É um choque cultural isso. Não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. O Santos Dumont, né? Voou, dirigiu seu voo. Era isso o avião? E desde então, a lonjura não atrapalhou mais, não. Né? Essa imagem retrata o primeiro voo, né? Do Alberto Santos Dumont com o 14 bis. E aí volta na imagem do menino, né? Ele está de novo com o mapa mundi na mão, né? No meio do caminho de Marco teve um mapa bem melhor. No meio do caminho de Cris teve um mundo bem maior. E com o voo de Alberto, esse mundo ficou menor. Aí ele vai tocar em pontos referentes à globalização, né? E o patriarcado, né? Você vê que a imagem, o menino é que é o descobridor, o menino é que é o desbravador, enquanto a mulher a menina, ela fica em casa lá lendo. Depois ela vai assumir um outro papel aqui dentro da historinha, né? Ela vai protagonizar a história, junto com o menino. E aí é aquilo que a Vânia comentou, né? Mas houve uma inversão, tá havendo uma inversão, né? Do patriarcado, a gente está se tornando uma sociedade matriarcal. Então, acho que sim, está acontecendo isso. Mas será que esse é o ideal? Será que essa é a utopia? Ou será que as coisas deveriam tender para um equilíbrio, né? Para que todos pudessem... Eu ia falar isso que você falou, o certo seria um equilíbrio. Isso, e esse livro ele vem mostrar esse equilíbrio. Ó. No meio do meu caminho tem coisa de que não gosto. Cerca, muro, grade tem, que são os obstáculos da vida. Esse é um menino falando, né? No meio do seu, aí ele fala com você, leitor, no meio do seu aposto, tem muita pedra também. Pedra ou ovo? Por que ele pergunta isso? Porque o ovo, ele simboliza o quê? O renascimento, né? A reconstrução, a utopia, né? Aí ele pergunta de novo, fim do caminho ou caminho novo, né? Porque às vezes a gente pensa, é o obstáculo, eu vou desistir de novo. Não, fim do caminho ou caminho novo? Eu tenho que olhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais igualitária, né? Procurar entender, se colocar no lugar do outro e que esse outro também, em reciprocidade, faça esse mesmo movimento para a gente conseguir conquistar isso. Ok? Porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. Quem diz que o fim da picada... Picada, vocês sabem o que quer dizer, gente? Às vezes a gente tem essa expressão, né? Nossa, é o fim da picada, isso. Picada quer dizer estrada, tá? Estrada. Quem diz que é o fim da picada... Quem diz que o fim da picada não se abre para a imensidão, né? Ou seja, há muita coisa aí que a gente precisa ainda descobrir, há muita coisa ainda que a gente precisa desenvolver, conquistar, né, em termos de direitos, em termos direitos sociais, políticos, econômicos, enfim. Beco que vira avenida, muro que cai para o irmão, esperança renascida, escancarando a prisão. Acho que a gente precisa disso, todos nós, escancararmos as nossas prisões internas, né, colocar para fora, né, a nossa própria sombra e, de repente, olhar diante dela, porque a gente só consegue iluminar essa sombra se a gente conhecer bem essa sombra, né? Aí é o final do livro, retoma a música, e você vê que o menino ali, ele está numa posição de protagonista junto com a garota, né, e outras garotas e outros meninos, né? Porque a sociedade, aqui você tem uma sociedade mais igualitária, mais, né,
ou pelo menos a promessa, né, como termina aqui no verso, é promessa de vida no meu coração, né, que retoma lá as águas de março, né, você vê a chuva, né, remetendo às águas de março também, né. Muito bem. E aí, gente, gostaram? Alguém quer comentar? Alguém quer comentar? Não. Não? Bora, gente, vamos Então vamos falar. passar para a nossa oficina. Alguns de vocês, eu não sei se estão todos aí, alguns de vocês já fizeram alguns passos desse aqui. Eu vou pedir que vocês retomem, tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Peraí. Eu escutei um barulho. Não. Alguns de vocês já fizeram esses passos, ok? Então, eu vou pedir que vocês retomem. É uma oficina de produção de contos, né? Ou seja, o conto é um gênero narrativo, né? Que tem narrador, personagem, espaço, tempo e o enredo, que são aqueles 5 elementos que estruturam a narrativa. E a oficina, ela chama Um Conto em 13 Passos, e a gente vai trabalhar em cima desse tema, ok? Pensando em tudo que a Flávia e a Cida nos brindou, assim, com esse conhecimento histórico fantástico, essa viagem no túnel do tempo, como disse a Flávia, né? Sobre essas transformações pelas quais as mulheres passaram, né? A temática vem, então, como mulheres, espaços de lutas e conquistas. Sempre pensando nisso, tá? São lutas e conquistas. Por que será que vem primeiro as lutas e depois as conquistas? Por quê? No título, para depois, para você conquistar sempre alguma coisa que você almeja, é preciso antes você lutar por aquilo, planejar, ter uma certa preparação, né? E o que a própria palavra diz, né? A palavra preparação. Olha no final aí, ação, preparação. Não ficar só no plano da utopia, na sua mente ou no papel. É botar a coisa diante da ação, diante da atitude e fazer acontecer de verdade, tá? Então, espaço de luta e espaço de conquistas. E nós hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Exatamente isso, né? Agora eu estou me dirigindo aos professores, né? Nós estamos no nosso espaço de luta nesse momento, lutando em cima dessa temática das mulheres, passando esse conteúdo para os nossos alunos, para que eles futuramente também possam lutar ali lado a lado com a gente e conseguir essas conquistas, tá? E agora volto a me dirigir aos alunos, pensando nessa temática, mulheres, espaços de lutas e conquistas. Temos aí umas reflexões iniciais, tá? Tomando em consideração a historinha que eu passei para vocês, abrindo caminho, e tomando em consideração também aquelas histórias que eu passei no sábado anterior, você percebeu que o conto ele tem um começo, um meio e um fim, né? Uma situação inicial, uma situação de conflito logo no começo, que se desenvolve para um desfecho feliz ou não tão feliz assim. Percebeu também que há alguns elementos essenciais para que a história aconteça, né? São os elementos que estruturam a narrativa. Percebeu as personagens, né? O menino e a menina, no caso do Abrindo o Caminho, né? O Carlos Drummond, todas aquelas personagens históricas, né? E acho que só o Santos Dumont, que era o cientista, né? Não era propriamente mas é também uma personalidade histórica, né? A passagem do tempo, né? Como ela vai ocorrendo ali labirinticamente, né? O texto vai para frente, de repente ele volta lá atrás, retomando personagens lá da Idade Média, do Renascimento, e volta para cá com o Tom Jobim, com o Drummond e com o Santos Dumont, ok? Onde a história se passou, você teve ali os cenários, né? A gente teve desde o Rio de Janeiro até o outro lado do mundo, a China, né? Qual é o foco do narrador, no caso do eu lírico ali, né? É sempre a voz da criança ali, tanto do menino quanto da menina, contando a história.
participando, né? Ele participa ou não da história? Participando, sim. Então, aí tá em negrito aí, ó, por quê? É sempre bom você ter em mente, já que você vai iniciar a construção de um conto, né? Todos esses elementos são importantes para a construção de um bom conto. Aí eu não sei se vocês vão fazer um conto de fadas, eu não sei se vocês... Porque quando a gente fala em conto, a gente tem desde o nanoconto, que é um mini conto, de uma linha, que tem começo, meio e fim, todos esses elementos, até um conto fantástico, um conto maravilhoso, um conto fabular, né? Que são... um texto que tem personagens, animais personificados, ou seja, animais que falam, que tem ensinamento moral, etc. Ok. Então, após todas as leituras realizadas, essa viagem histórica, o texto da Ana Maria Machado, Abrindo Caminho, você vai pensar, de novo, em uma personalidade feminina. Vamos fazer com capricho agora, porque... Da outra vez eu não recebi, acho que eu recebi só do Alessandro, tá? E a nota da atividade eu vou dar justamente no conto escrito, não é só na participação aqui não, ok? Eu preciso A minha também. Recebi de quem mais? A minha, do Gustavo. Você é de que turma, Gustavo? Ah, não, eu tô pensando que você tá falando de outra coisa. Deixa. Ok. Então, eu preciso que vocês façam os passos e me mandem depois o conto, tá? Então, pensa aí na cabeça de vocês uma personalidade feminina. Quando você escreveu aquela palavra lá no mural da Flavinha e da Cida, professora Flávia da Cida, quem você pensou, a quem você direcionou aquela palavra? Aquela palavra, porque todo o enunciado, ele tem uma pessoa que fala e uma pessoa para a qual ela está falando, né? Você estava direcionando aquilo para quem? Para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua vizinha, enfim, né? Pense numa personalidade feminina de grande representatividade em sua vida, ok? E reflita, por que existe essa relação de admiração? Por que você admira essa pessoa, né? Por que você ama? Porque você gosta tanto assim, tem ela como referência, né? Há outras figuras femininas que servem de inspiração para você, sim ou não, elas podem ser mulheres da vida real, do cinema, das novelas, da literatura, etc. Ok? E aí, sim, a gente vai para o primeiro passo, que é a construção do enredo. Lembra que a gente tem 5 elementos, tá? O enredo, que é a história propriamente dita, depois as personagens que vão compor essa história, depois o tempo, né? Se vai ser um tempo linear, se vai ser um tempo desconhecido, como os contos de fadas, a gente inicia com aquela expressão, era uma vez, né? Então, era uma vez num reino tão distante, a gente não tem a precisão nem do lugar, nem do tempo. Então, tem esse elemento tempo e tem o espaço geográfico, né? Onde acontece, vai ser numa casa, numa rua, numa cidade, enfim. E, deixa eu ver o que faltou, enredo, personagem, espaço-tempo e o narrador, foco narrativo, tá? Que é muito importante. Você, como escritor, como autor do conto, vai participar da história, sim ou não? Se você for participar da história, você tem que usar a primeira pessoa da conjugação, né? A primeira pessoa do discurso, que é o eu, né? O eu vi, eu fiz, aconteceu dessa maneira, e eu participei assim, assado, beleza? Então, o primeiro passo é esse aqui, ó. Agora, inspirados na imagem de uma dessas mulheres que você admira, tente projetar um enredo, um resuminho de uma historinha que tem um começo, meio e fim, né? Pode ser uma adaptação de um texto ou história que você já conhece, ok? Muito bem, agora é a hora de vocês escreverem. Vou só ver aqui quem está na tela. Tudo bem aí, gente? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Alessandro. É para eu fazer de novo? Então, você já está com o conto pronto, né? Quem já tiver... já mandei para o senhor.
Então, quem já tiver com o conto pronto, não precisa fazer de novo, não. Só vai esperar a gente chegar naquele passo que a gente parou, que eu acho que, se não me engano, foi o 8º passo, e vai seguir dali adiante, certo? E tentar melhorar esse conto, ok? Agora, se você quiser fazer de novo, né, uma nova vertente, de repente, ou melhorar o seu conto, pode Posso também. terminar a capa? A capa dele? Pode sim. Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Professor, Oi? quando eu acabar aqui, para quem que eu posso enviar para poder mandar para o senhor? Que eu não tenho contato do senhor? Então, eu vou passar o meu e-mail para vocês. Vou deixar meu e-mail aqui no chat, tá? Muito No bem. Telegram? Não dá no Telegram? É porque acho que ele não é da minha turma. Ah, tá. É muito importante que vocês façam, porque o nosso projeto Aluno Autor, ele vai selecionar os melhores textos, né, que forem enviados, a gente vai fazer as correções necessárias, e no final do ano a gente vai fazer uma publicação em PDF, vamos produzir um livro mesmo, que vai ficar disponível na biblioteca virtual da escola, né? Então, é muito importante que vocês, alunos, participem nesse momento, ok? E se dediquem com muita força de vontade e afinco. Então, a primeira... Oi, pode falar. Eu fiz só um resuminho, tá? Pode ler para nós? Minha mãe trabalha em uma escola na selva. E eu e meu gato não queremos que ela trabalhe. Então, a personalidade que você escolheu é a sua mãe, não é? Isso. Muito bem. Vamos tentar melhorar um pouco essa... Como é que é a minha mãe? Tá dando para ver minha tela aí? Aham. Minha mãe trabalha em uma escola na selva. Ok. Vírgula. Eu e meu gato não queremos que ela trabalhe. Então, você vai usar aqui, ó. Mas, vírgula. Eu e meu gato. Muito bem. O que mais? Só fiz isso. Continua, Gustavo. Tá muito boa a história. Quero ver mais. Tá, eu vou fazer aqui. Você viu a mudança que eu fiz aí? Uhum. Minha mãe trabalha em uma escola na selva, então você já tem um lugar, né? Onde acontece a sua narrativa, né? A personagem, né? Sua mãe, você, seu gato, e você não quer que ela trabalhe por quê? Mas eu e meu gato não queremos que ela trabalhe. Ó, porque... Aí você continua. À medida que vocês forem terminando aí, pode ir lendo para mim, tá? Professor. José Davi. Oi? José Davi, posso fazer um comentáriozinho? Pode. Que é a professora Mônica. Eu estava pensando, até ontem estava conversando com os alunos na sala, e eles gostam muito de desenho, de série, né? E dentre os desenhos, a gente consegue ver perfeitamente esse empoderamento da mulher, por exemplo, na Mulan, quando ela tem o conflito, né, de ter que desbravar e se fazer passar por homem para ser aceita na sociedade, para poder vencer os obstáculos. Ela não desiste, o foco dela em honrar a família dela e o pai dela, né? Então, tudo isso mostra exatamente o que você falou aí, né? O personagem central, os desafios, né? O conflito que ela sofreu. Corretamente, Mônica. Amém. Né? E como que finalizou. E um outro desenho também que eu acho muito bonitinho que foca isso é a Zootopia. A coelhinha tem o foco de ser o policial e ela, né, no Zootopia, e ela tem que enfrentar a desigualdade, ela tem que enfrentar por ser feminina e
ela sofre vários tipos de pressões em cima por ela ser delicada, pequena, feminina, e ela sofre todos os tipos de machismos, de conflito, e, no entanto, ela quase desiste, mas ela passa por cima desses obstáculos, e o enredo acaba transformando numa situação, né, que é de acordo com ela. Então, eu quis fazer só esse comentário, que no imaginário deles, eles podem perceber que nesses desenhos tem exatamente isso que eu achei fantástico que você falou, né? Essa construção do começo, do personagem, do desenrolar, dos conflitos. Pra pensar, né? Isso. Eu só queria fazer esse comentáriozinho. Legal, muito interessante. Muito obrigado, Mônica. Professor? Oi. Então, eu queria criar Pode criar um segundo conto, uma segunda história? Melhor ainda, porque aí você vai mandar 2 contos lá para a nossa seleção final, e você tem duas vezes mais chances de ganhar. Então eu vou fazer um segundo. Ok, essa primeira etapa aqui já está concluída, pessoal? Quem mais quer ler para mim? Essa primeira etapa aqui, ó. Dados a imagem de uma mulher, de uma dessas mulheres que você admira, tente projetar um enredo, um resuminho da história. Já está concluído ou não? Ô, Mônica, lembrei de uma outra história aqui, que eu acho interessante até, só que aí não é um desenho, não é uma animação, é um filme. Até vou procurar ele aqui. Avatar. Fantástico também. Você tem ali a questão da conquista da Terra, mas você tem a mulher, né? Como protagonista. Como protagonista. Linda, ela que é a guerreira. Azul. Linda, azul. Exatamente. Ela que é a guerreira. Vamos ver se eu acho uma imagem dela aqui. A internet está muito ruim, gente. Vocês me desculpem. Eu nunca caí aqui numa reunião de módulo, tipo nas reuniões. Mas nunca está tudo caí. bem, Davi, não está caindo nada. E hoje eu estou caindo, aí, ó. Não está funcionando. Tá vendo? Eu cliquei aqui e não está abrindo. Para nós está bom. Vou atualizar. Aí. Aqui, essa aqui, ó. Aí, ó, não abre. Ah, meu filho, vamos. Tá vendo? Aqui ela não tá muito bonita, não, mas... E é interessante que nessas culturas, né, que sofrem esses processos de colonização, né, porque aqui, né, no filme Avatar, você vai ter metaforizado ali todo um processo de neocolonização, né, agora com armas muito mais desenvolvidas e tal, está em outro planeta, e eles querem explorar a parte da natureza ali daquele planeta, né? E esses povos aí, esses azuis, aí eles não, eu esqueci o nome deles, eles não permitem, e eles cultuam uma deusa mãe, né? A deusa deles é uma mãe, não é um deus masculino, é uma deusa mãe, que é aquela árvore, né? Que tem conexões neurais, que eles ligam lá, aquela conexão neural que eles têm aqui atrás do cérebro, né, da cabeça, eles se conectam sempre com esses elementos da natureza para poder receber as mensagens dessa deusa mãe. É bem interessante. Eu não lembro de quando é esse filme, mas... O professor? Oi? Posso falar mesmo? Pode. Minha mãe trabalha em uma escola na selva, mas eu e meu gato não queremos que ela trabalhe, porque não conseguimos fazer comida, não conseguimos ir tomar banho no rio. Uma vez que chegamos na beira do rio, ficamos presos dentro da barriga do jacaré. Não, peraí, você deu um salto muito grande. Socorro! Deu um salto muito grande, peraí. Mas eu e meu gato não queremos que ela trabalhe porque... Não conseguimos fazer comida. Não conseguimos ir tomar banho no rio.
Uma vez em que chegamos na beira Peraí. do rio, Peraí. Tomar banho no rio. Ok. Uma uma vez. vez que chegamos na beira do rio para tomar banho, ficamos, Tá. Para. ficamos presos Presos. dentro da barriga de um jacaré. Nossa, Gustavo, que horror! Filme de terror! Socorro, que medo! Teodoro foi da Camila, né? Então vamos Mãe ampliar do isso aqui. Gustavo foi trabalhar na selva, na floresta. O dó. Então, minha mãe trabalha em uma escola na selva. Mas Eu eu e meu adoro gato isso. não queremos que ela trabalhe porque não conseguimos fazer comida e não conseguimos ir tomar banho no rio. Uma vez que chegamos aqui, ó, você vai ter que criar alguma coisa para pôr aqui nesse meio. Ficou faltando aqui, ó. Você deu um salto muito grande para chegar nesse problema, né? Porque esse aqui, ó, é o clímax, é o problema. Deixa eu ver aqui os comentários. Aqui, ó. Isso aqui é o problema, a situação problema, ou chamado de clímax, né, da narrativa, da sua história. E para poder chegar até aqui, você precisa desenvolver mais esse pedaço aqui, que é a introdução, né? Introdução, com a apresentação das personagens, ok? Professor. Tá dando para enxergar essa telinha aí, gente? Sim. Sim. Ô, professor, uma pergunta. Pode falar. Quando ele tá falando assim, uma vez que chegamos na beira do rio, não tá no passado? Não dá a entender Sim, que não, tá no mas tá passado? correto. Tá correto, Mas sim. uma vez que chegamos, então ele chegou. É. É isso. No presente ou no passado? É como se ele tivesse... É que parece que tá falando no passado. Uma vez. Sim, ele escolheu o passado. Ah, lá, minha mãe Mas então, uma vez que chegamos, aí ele tá... É como se ele estivesse contando uma história dele. Por exemplo, fomos e ficamos presos dentro da barriga do jacaré. É como se ele estivesse contando uma... no passado. Alessandro, ele só está contando a história porque ele, de alguma forma, escapou da barriga do jacaré e sobreviveu, né? Então é por isso mesmo. É uma Ele história que tá escapou? lá. Então eu vou ficar sossegada. Ele escapou? Ele tá contando a história porque ele escapou, senão não tinha história, ele tinha morrido. Por isso, né? Mas é aí que entra, professor. Aí ele não teria que explicar como que ele escapou? Igual aconteceu? Sim. Então, Esse aqui é o desafio. Só eu que queria antes, saber quando isso mesmo, se estava no passado mesmo. Só que antes dele explicar aqui, ó, aqui nessa parte ele vai ter que explicar como escapou, né? E aqui, né? Ele vai ter que dar mais detalhes. E levou a esse acontecimento. Aí vocês podem explorar aí bastante adjetivos para qualificar a sua mãe, né? Ah, minha mãe, né? Que tem os olhos castanhos e tal. Pode descrever bastante e tal, certo? Pode falar, gente. Alguém queria falar? Posso passar para o próximo passo? Esse aí vocês entenderam como é que faz? Sim. Ok, então vou passar para o próximo. Espera aí que o meu computador está lerdo. Então, o próximo passo é a criação das personagens, que é o passo 2 agora. Agora você já tem em mente um esboço da história, né? No caso aqui do Gustavo, ele já tem em mente ali o que ele vai fazer e eu já mostrei para ele. Eu estou usando você como exemplo, tá, Gustavo? O que ele precisa acrescentar ali para ir ampliando essa história. Então, agora que você já tem em mente o esboço da história,
você deve ter pensado também nos outros personagens, no caso do Gustavo, sim, né? Que irão compor o seu conto juntamente com a protagonista. Então, no caso do Gustavo, é a mãe dele, é ele, o gato, e o vilão, que é o jacaré, né? Pense bem nessas personagens, em cada uma delas, como elas são, comportamento, aparência, humor. Teremos uma vilão. Então, nessa hora aí, é a hora de você descrever, é a hora de você passar para o leitor como é que é a sua mãe, Gustavo, né? Quais são as características físicas dela, o temperamento, né? O humor, né? De repente ela estava nervosa, e aí saiu brigando, xingando na beira do lago, e o jacaré foi, né? Capturou, engoliu ela de uma bocada só, não sei. Você está entendendo, né? E o passo 3, só pode ir para o passo 3 depois que tiver concluído o passo 2, tá? Ou seja, o passo 3, após a construção das personagens, na hora que você tiver tudo definidinho ali, por exemplo, no caso do Gustavo, a mãe, o gato, ele, o jacaré, né? Que irão dividir o conto com sua heroína, no caso a mãe, você vai você vai fazer um quadro, uma tabelinha, né? E dentro dessa tabelinha vai colocando o nome, assim, ó, de todas as personagens. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, quer ver? Aqui embaixo. Todo mundo conseguindo ver aí? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim, estamos. Espera aí que travou tudo aqui. Ih! Ok. Então Estou aqui assim. você vai fazer assim, ó, Gustavo. Tipo assim, ó. Quer ver? Mesclar células. Personagens, certo? Aí você coloca do lado de cá, no caso aqui, ó, a mãe. Ok? Muito bem. Quem mais, Gustavo? Eu, minha mãe, e o meu gato e o Gustavo. O gato. Como que chama o gato? Puff. Puff. O jacaré não comeu o gato, não, né? Comeu. Quem mais, Gustavo? O jacaré, né? Comeu o gato, tadinho. Aí aqui, desse lado aqui, você vai escrever, né? Como que era sua mãe, né? Morena. Primeira coisa, ela vai ser a protagonista, tá? Ela é morena, etc. Calma. Tá? E aí você vai descrevendo aqui, depois depois o gato, o jacaré vai ser o vilão, ok? E etc. Ok? Faça essa tabelinha aí. Esse é o exercício de número 3, aqui, é o terceiro passo. Beleza? Mas ele falou que a mãe dele é morena, e se ele quer que a mãe dele seja loira? Pode ser, pode ser. Alguém quer comentar o que já fez aí? Alguém quer ler o que já escreveu? Hoje parece que vocês estão cansadinhos. Não, nem um pouquinho. Gustavo, aparece um pouquinho para eu ver você. Oi? Não, eu tô feio. Você é lindo. Aparece, quero te ver. Ô, gente, todo mundo entendeu aí o que é o passo 2 e o passo 3, né? Tem alguém com alguma dúvida? Não. Alessandro, Isabela, Gustavo, Cauê. A Isabela não estou vendo aqui, não, Davi. Ela disse que ia carregar o celular dela. É o Jacó. Jacó, tudo bem? Oi. Professor, chegou o e-mail que eu mandei. Então eu posso passar para o próximo? Davi, ele tá perguntando se o e-mail que ele te passou se chegou.
Jacó. Quem? O Jacó? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui. Acabou de chegar. Aqui, Gmail. Ai, não quer funcionar. Ai, funcionou. É JC Games? Isso. Tá aqui, ó. Tá. Ô, professor. Quer ver? Professor? Vamos pegar o conto do Jacó aqui. Fala, Gustavo. Aparece para eu te ver, Gustavo. Ô, professor Davi, Ah, posso falar o meu? O quadrinho? fala de novo que picou para mim, eu não entendi. Eu posso falar o quadrinho? Que eu passo 3? Você quer mostrar? Não, eu quero falar. Pode falar. Minha mãe, morena, olhos castanhos e calma e gordinha. Gordinha, Camila. Oi, então põe ela loira. Sim, que mais? Eu vou te contar uma coisa. Ah, a Camila vai matar ele, mas não. Vou. Se ele Que tiver mais? offline, Que mais? vocês já sabem por quê. Se a Camila é gorda, eu vou me matar. Se você for gordo, eu sou o quê, então? Nossa Senhora, um boneco de Parei de marshmallow. comer a partir de hoje, porque se a Camila for considerada gorda, eu tô o quê? Uma baleia. Ô, Gustavo, o que mais? Você Eu vou ser moreno. fez das outras personagens? Sim. Eu vou ser moreno, olhos verdes e magrinho. Não, deixa eu ver. Eu quero ver se você Que é mais? moreno de olhos verdes. O gato Nossa, é Gustavo. branco. O gato é branco, olhos azuis e bonitinho. E o Nossa. vilão, horroroso, olhos vermelhos. Ó. Muito bem. A Alguém Camila mais? come a comida toda e não dá para ele, por isso que a Camila tá gorda e ele magrinho, então, né, Camila? Verdade. Por isso que o Jacó jacaré recebi sim, comeu. tá? Posso passar pro próximo, gente? Senão não vai dar tempo. Pode passar. Pode. Então, agora vamos construir o tempo e o espaço na nossa narrativa. Lembra que o que a gente está fazendo aqui na oficina é como se fosse peças de um quebra-cabeça. Você está construindo as peças do quebra-cabeça para depois montar e formar o conto final. Ou seja, o passo 1 você fez uma peça, no passo 2 você fez outra peça, no passo 3 você criou as personagens, descreveu as personagens ali na tabelinha, ela é uma outra peça. E agora a gente vai fazer as peças que vão compor o tempo e o espaço. No passo 4 aqui, ó. Já com as personagens bem definidas, né, e já caracterizadas lá dentro daquela tabelinha, você deverá agora escolher as locações, ou seja, os lugares em que irão se desenvolver os acontecimentos da sua história. No caso do Gustavo, vai ser só na floresta, na selva, escola, na selva, ou vai ter mais coisa, né? Será dentro de uma casa, um castelo, uma fazenda, uma cidade, enfim, um local real ou imaginário. E o passo 5, depois de bem definidas essas personagens e o local, o espaço, né, em que se passará a história, você deverá pensar no tempo da narrativa. Será uma narrativa linear ou será uma narrativa de passado, como é o caso do Gustavo, ou com flashbacks, né, ou com idas e vindas entre presente, passado e futuro? Isso é muito importante para o conto. Então, aqui, o passo número 4 e o passo número 5 são peças, né, relativas à construção do tempo e do espaço, certo? No caso, o passo 4 é a construção do espaço, né, o lugar, e o passo 5 é a construção do tempo, né? Ok? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Pode Professor, perguntar. já acabei. Posso te falar? Pode. O tempo vai ser desconhecido, o tempo,
o lugar vai ser a selva em outro universo e a narrativa vai ser passado. Ok. Alguém mais? Crianças, vocês estão aí? Alessandro! Sim. Vitória, bora lá. Oi. Eu tô aqui sim. Não, é que eu tô procurando aqui. Eu tô fazendo o segundo conto, fazendo um outro. Aí eu tô procurando aqui como fazer umas ideias, entendeu? Ah, tá. Entendi. Muito bem. Gente. Não? Todo mundo entendeu aí o quarto e o quinto passo? Posso passar adiante? Pode. Vou passar adiante então, tá? Senão não vai dar tempo. Agora, ampliando o enredo. Isso é muito importante, tá? Isso é a peça que você construiu lá no começo, aquele resuminho, né? E vai ampliar. No caso, o passo 6, olha lá. Se você seguiu todos os passos corretamente até agora, ao chegar no passo 6, você já terá em mãos o esqueleto do seu conto, ou seja, o planejamento do seu conto, o esboço, o resumo da história, o protagonista, o vilão, outros personagens, locais, ou local e o tempo, tá? Aí você vai revisar esse material antes de seguir para o próximo passo, que é o passo 7, onde você vai pegar o resumo da sua história, né? Pensar já nos parágrafos do texto, tá? No primeiro parágrafo, você deverá apresentar a protagonista, né? O vilão, se houver, e o local onde as coisas irão acontecer. Então, para explicar melhor esse passo 7, eu vou usar de exemplo aqui o texto do Jacó. Posso, Jacó? Oi. Então, o Jacó, ele fez isso aqui, ó. A grande batalha, tá? Então, aqui vai ser o primeiro parágrafo, ok? Aqui vai ser o segundo. No caso, aqui é um mini conto, tá? Aqui vai ser o terceiro. Tá? E aqui vai ser o final. Não precisa colocar fim, assim, descrito, não, tá? E todos ficamos felizes. Exclamação. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Então, na introdução, ó. Em um belo dia, aqui tá faltando uma vírgula, tá? Eu e minha mãe estávamos em uma viagem ao Egito. E quando chegamos e fomos tirar uma única foto de uma das pirâmides, vírgula, uma múmia que se chamava Shisui. Aí você vai caracterizar a múmia, você coloca entre vírgulas, ó. Presa há mais de 100 anos. Ó, faltou um verbo aqui, ó. Estava querendo no... Não, professor, é 1000. Hã? É 1000 anos preso, não é 100 não. Ah, tá. Uma música presa há mais de 1000 anos estava querendo nos exterminar. Então, aqui no primeiro parágrafo, o que ele fez, ó? Ele apresentou ele e a mãe dele, né? Eu e minha mãe, e o local, né? O Egito. Qual que é a situação? Eles foram tirar uma única foto de uma das pirâmides, né? Quando chegamos, fomos tirar uma única foto de uma das pirâmides, uma múmia que se chamava Shisui, nossa, que nome difícil, presa há mais de 1000 anos, estava querendo nos exterminar. Será que a gente pode melhorar esse primeiro parágrafo? Alguém tem ideias? Então, gente, a escrita colaborativa, vocês têm que dar ideias.
Acho que você pode fazer isso assim, ó. Era uma vez, vírgula. Isso aqui. Era uma vez, eu e minha mãe estávamos em uma viagem ao Egito. Durante a viagem, logo no momento da nossa chegada, vírgula. Tá pegando aí as mudanças? Vamos fazer uma única foto de uma das pirâmides. Abaixo. Logo no momento de nossa chegada, fomos fazer uma única foto de uma das pirâmides. Por quê? Por que vocês foram fazer essa única foto? Tem que explicar. Por que só uma foto de uma das pirâmides? Tá vendo? Ficou um fio solto. A pirâmide era maior. Porque a pirâmide era maior de todos, a gente queria que essa única foto ficasse perfeita por momento. Ah, tá. Porque se tratava da maior pirâmide e desejávamos registrá-la de maneira perfeita, congelando o momento, esse momento único, né? Congelando no tempo, a foto é um congelamento no tempo, né? Pum. Era uma vez, eu e minha mãe estávamos em uma viagem ao Egito. Durante tal viagem, logo no momento da nossa chegada, fomos fazer uma única foto de uma das pirâmides, porque se tratava da maior pirâmide e desejávamos registrá-la de maneira perfeita, congelando esse instante incrível. Ó. Incrível de nossas vidas por meio da arte da fotografia. Tudo bem. Aí terminou aqui. E aí? Agora, ó, andamos muito... Foi bem legal, hein? O nome que ele inventou, professor. Oi? O que ele inventou foi bem criativo. Isso, ó. Andamos muito pelo deserto egípcio. Maravilhas e mais maravilhas nos indavam o olhar e nos deixavam e nos proporcionavam visões extasiantes. Mas em determinado ponto de nossa aventura, vírgula, nos deparamos com um fato inesperado que nos chocou.
nos chocou. Aí sim. Aí você vem com isso aqui, ó. A múmia que se chamava Sushi. Sushi, amor. Que estivera presa há mais de 1000 anos. Ó, vamos fazer como se fosse uma cena de cinema, ó. Certo? Andamos muito pelo deserto egípcio. Maravilhas e mais maravilhas nos brindavam um olhar e proporcionavam, não preciso repetir o nós, e proporcionavam visões extasiantes. Mas, em determinado ponto de nossa aventura, nos deparamos com um fato inesperado que nos chocou. Uma múmia que se chamava Shisui, que estivera presa há mais de 1000 anos. É sushi ou xixui? Shisui. Então, uma múmia que se chamava Shisui, que estivera presa há mais de 1000 anos, num rompante, se aproximou, bradando em gritos horrendos seu desejo de nos devorar. Pronto. Agora você continua. Misericórdia! Eu tô com medo dessa história. Ficou legal, não ficou? Oi. Professor, por que não faz o contrário? Se o nome da múmia era Sushi, por que eles que não comiam a múmia? Né? Então, eles comiam a múmia. Bom. E fez a múmia devorar eles. Deixa eu só aumentar aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí? Na tela? Sim. O meu tá parecendo com os quadrinhos da Marvel. Ah, sim, dá para ver. Agora vamos ver o resto aqui. Quando a múmia apareceu, eu percebi um clima no ar. E descobri que ela era arqui-inimiga da minha mãe, que era uma super-heroína, sem eu saber, e as duas começaram a lutar intensamente. E eu chocado com a situação. Agora ficou... Vamos melhorar esse parágrafo aqui. Sugestões? Então, lá em cima, eu, como sou excelente professora de português, lá em cima de tudo, volta lá. Aí? Era uma vez... Não, cadê? Não, tá tudo certo. Aquele parágrafo que fala da múmia, cadê? É o segundo parágrafo. Tem algum problema, professor, nossas histórias parecer com um quadrinho da Marvel? Não. Não? Só porque cuidado. o meu tá aparecendo. Só cuidado. Ainda não terminei. Mas tem que ser de autoria própria, tá? Não vai copiar, não. Não, isso daí não. Eu vou começar a fazer. Só que como o jeito que eu vou fazer vai parecer dos quadrinhos da Marvel, entendeu? Esse exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício que a gente chama de... na escola, quando a gente está na escola presencial, né? A escola que tem aquela lousa eletrônica, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Dá para a gente fazer esse exercício de escrita colaborativa, né? Uma pessoa vai mediando, no caso o professor, né? E os alunos vão dando as ideias, né? E o conto vai sendo construído e acaba sendo uma autoria em diversas coautorias, né? Com diversas coautorias. Então, essa técnica é escrita colaborativa. Depois, os professores aí de português, se quiserem buscar aí na internet, né? Para trabalhar com seus alunos, é escrita colaborativa. E os alunos
Eles vão participando cada vez mais e vão desenvolvendo essa habilidade. Porque escrever é igual andar de bicicleta, né? No começo você vai cair, vai levar uns tombos, vai machucar, vai ralar, né? Tem que usar rodinha, tá? Essa rodinha da bicicleta, lembra das rodinhas que mantêm o equilíbrio da bicicleta? Essa rodinha é o professor, tá? Até que num determinado momento você tira a rodinha e ele vai sozinho, certo? Muito bem, gente. Todo mundo chegou até aqui, todo mundo entendeu o que eu tô fazendo. Eu fico com medo de vocês não estarem entendendo e estão com vergonha de perguntar. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo até agora? Posso seguir adiante? Sim. É agora aquilo lá, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Tá. Ô, Jacó, depois eu respondo para você esse e-mail com essa sugestão aqui para você concluir, tá? Aí você vai ver aqui o que você vai fazer aqui para fazer essa costura aqui, ó. Entre esse pedaço e o que está a seguir, tá? Eu só preciso... Depois eu mando para vocês esse arquivo todo aqui, tá? É uma bagunça, mas é como se fosse a aula na lousa eletrônica. Certo? Aí vocês vão pensando aí como é que... Aí você presta atenção também em algumas... Super-heroína, aqui tá errado, começaram faltando a cedilha. Enfim, algumas situações aí de escrita de revisão, apenas de revisão ortográfica. Então, ampliando o enredo, é basicamente esse exercício que eu fiz. Você vai pegando aquilo que você tem, vai pensando em outras alternativas, né? Recebendo sugestões, ou procurando, pesquisando por sugestões, e vai ampliando o enredo, né? Que é o passo 6. Depois, 7, pegue o resumo de sua história, pense nos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, você deverá apresentar o protagonista, o vilão, o local e onde as coisas estão acontecendo, que é o exercício que a gente acabou de fazer lá com o Jacó. E onde a gente tinha parado é isso aqui, ó. No segundo parágrafo, passo 8, você deverá apresentar os outros personagens e como se estabelece a relação entre eles, né? Ou seja, se você for observar aqui no segundo parágrafo, né? A gente já pulou essa parte, né? E aqui já é uma ação, né? Andamos muito pelo deserto egípcio, né? E aí vem, olha lá, maravilhas e maravilhas nos brindavam o olhar e proporcionavam visões extasiantes. Aqui você tem a ação e a descrição, né? Vai sempre estar presente na narrativa, certo? E aí você, de repente, o mas aqui, ó, o mas é uma conjunção de adversidade. O que é isso, adversidade? De ideias contrárias. Ou seja, existe uma situação, né, que estava tudo bem, mas, porém, todavia, entretanto, são conjunções adversativas, mas, aí, o mais ele já sinaliza para o leitor que vai acontecer uma coisa que vai mudar essa situação. Vai ficar uma situação ruim. Se estava bom, agora vai ficar ruim. Olha lá. Mas, em determinado ponto de nossa aventura, nos deparamos com um fato inesperado que nos chocou. Uma múmia que se chamava blá, 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 tá, tá. E aí essa múmia, num rompante, se aproximou, bradando gritos horrendos, bradando em gritos horrendos, seu desejo de nos devorar. Vou comer... agora aqui a múmia falando, né? Então, parágrafo, travessão. Vou comê-los de uma tragada só. Estou com uma fome de milênios. Você pode introduzir falas das personagens, não só apresentar, senão fica chato, fica um conto chato. Ok? Aí. Não! Por favor, dona Múmia. Dona Múmia. Tá vendo, ó? Não nos devore. Aí aqui depois pode vir o narrador, ó. Nesse instante. Ô, professor. Minha mãe, só um minuto. Minha mãe, que era uma
super Mas por que tá grifando super? Tá certo. Heroína. Minha mãe, que era uma super heroína e eu não sabia, passou por uma metamorfose e se transformou em uma espécie de Mulher Maravilha. Em seguida, houve uma batalha. Que tipo de batalha que foi, gente? Dá uma ideia aí. Alguém tinha uma pergunta? Batalha o quê? Sangrenta? Ah, não, sangrenta não. Da saudade. Oi? Da saudade. Saudade? Batalha da saudade? Nesse instante, minha mãe, que era uma super-heroína e eu não sabia, passou por uma metamorfose e se transformou em uma espécie de Mulher Maravilha. Ô, professor, que tal uma batalha inesquecível? Em seguida, houve uma batalha que, aos meus olhos, foi inesquecível. Minha mãe, agora a Mulher Maravilha, estava desferindo diversos golpes mortais na asquerosa múmia e galopeando de um lado para o outro, estava prestes a ser derrotada. Mas, nesse momento, entra em cena um exército de exército de novas múmias, todas sedentas de sangue, a nos perseguir incansavelmente. E agora, o que fazer? Tá vendo? É fácil, gente. Tudo bem? Até aí? Sim. Me deu até fome, Davi. Oi, não ouvi. Repete, por favor. Me deu até fome essa história aí, pelo amor de Deus. A minha... Eu já fiz a capa, já. Agora, depois aqui, ó, quando a múmia apareceu, eu percebi o clima no ar e descobri que a múmia era a arqui-inimiga da minha mãe. Isso aqui a gente já falou, tá vendo? Tinha saber, as duas começaram a lutar intensamente, eu chocado com a situação. Então, isso aqui a gente já falou, pode tirar, para não repetir, Jacó. Aí, essa parte aqui, ó, minha mãe apanhava, a múmia apanhava, e assim, todo mundo apanhava, e assim foi indo até que minha mãe usou uma arma secreta. Aí depois você vai fazer essa costura aqui, tá? Para poder finalizar. Já tá grandinho o conto, hein? Tá bem bacana. Ok? Depois, se você quiser... Ah, olha o tamanho! Oi? Olha o tamanho! Nossa, Tá gente, grande. tá grande, não tá? Não, mas tá legal. Tá legal. Pode mandar bronca aí, viu, ô Jacó? Alguém mais quer falar? Quer comentar?
Vou passar para o próximo passo, então. Posso passar para o próximo passo? Sim. Senão não vai dar tempo. O próximo passo é o 9º passo, né? No 3º parágrafo, você deverá desenvolver esse conflito, né? É aqui que ocorrem as brigas, as intrigas, né? As situações problemáticas do conto, como eu já mostrei lá usando o conto do Jacó, né? No passo 10, no 4º parágrafo, você deverá escolher uma solução para o conflito. Aí eu parei aí, viu, Jacó? Vai ter a morte da múmia ou não? Fim de uma situação perigosa, etc. Então, no 4º parágrafo, você vai ter que estabelecer essa costura, né? Propondo uma resolução para o problema. Se resolveu, aí no caso, acho que você lá no rascunho colocou que a sua mãe, que é a super-heroína, ela tem uma arma secreta que você desconhecia, que ela vai usar essa arma secreta. Que arma secreta que é essa? De repente é o pó de pirlim-pim-pim, entendeu? Ela lança o pó de pirlim-pim-pim ali na múmia, e a múmia se transforma em Alice no País das Maravilhas, ou uma bela mulher, entendeu? Ou numa feminista dos anos 80, já que a gente está falando de mulheres, né? E o passo 11, no 5º e último parágrafo do seu conto, você deverá mostrar a realidade dos personagens. Aí já está finalizando o conto, né? Realidade das personagens após os fatos ocorridos no conflito, depois das batalhas, depois do exército de múmias, no caso do exemplo que a gente usou aqui, ó. Terminaram todos bem? Alguém morreu? Alguém está ferido ou magoado? A situação conflituosa teve resolução ou não? Vocês fugiram e as múmias continuaram lá, por exemplo, perseguindo outras pessoas? O conflito persiste? Há um final feliz ou não? Tá? Tudo isso são coisas que vocês têm que pensar, ok? Vou dar um tempo para vocês aí pensarem nesses passos aí, o 9, o 10 e o 11. Qualquer coisa é só me falar aqui, e quem já quiser ler um pedaço do conto já pode ler, tá? Um pedaço, uma parte do que já fez, uma parte... Vocês estão aí, gente? Sim. Sim, Davi. Okay. Tá muito bom, viu? Estou gostando da história. Sabe quem que eu pensei, Davi, que ia amar essa história? E tudo que está acontecendo? A Laís. A Laizinha. Como assim? Não entendi. Quem que ia gostar dessa história? Ela gosta muito de viajar em história, dar ideias. A Laís, a própria Laís. A Laís, entendi. Nossa aluna. Entendi. 7º. Passa para ela, Giane. Interpreta aí para ela em Libras, né? Depois eu vou passar esse rascunhinho aqui para vocês no grupo lá. Vânia. Ela fala Libras? Uhum. Ela só fala em Libras. Aí ela explica para a Alessandra, Giane. Eu sou tradutor de Libras, sabia? Olha, competindo com conversar, então, hein? Vai perder emprego. Nossa. Sim, eu tenho um livro ali. Nós fizemos gracinha. Nós precisamos conversar muito, hein? Que delícia. Vamos trocar muita ideia. Ô, Vânia, sempre quando tem as histórias aqui, pronto, eu passo pessoal. ela. Aí depois você me passa, Zé Davi, você vai passar no grupo, né? Porque eu vou passar para ela. Legal, legal. Isso mesmo, Giane. E aí, aluninhos? Estão desanimados aí? Vamos animar, vamos terminar esse conto. Vamos lá? Alessandro, Isabela, Jacó, Cauê. Oi. Cadê o resto do povo? Tá tudo bem? Tudo. Você entendeu tudo? Tá conseguindo acompanhar? Tô. Ô, professor, eu vou começar tudo de novo, porque o que eu tô fazendo é uma história. O que você escreveu? Lê para nós. Eu quero ouvir vocês também, gente. O que vocês escreveram? Cauê! E o Cauê tá fazendo? Tô. Cadê do Cauê?
Não quer falar? Tá com vergonha, Cauê? Pode ler, gente, sem medo. Bora falar. Tão bonito, loirinho, bora lá. Vamos, ele tá com vergonha. Bora, Cauê. Que isso? Dá vergonha, Vânia? Não, pode. Do quê? Vergonha da gente? Pode ler. Tem que ter. Bora lá, falando. Pode ler, Cauê. Não precisa ter vergonha, não. Vamos lá. Dá uma vergonha de ler, eu não gosto de ler, não. Então tá bom. Algum outro quer ler? Algum outro aluno quer ler? O que fez? Lembrando que esses contos, eles vão passar por revisões, tá? Vocês não precisam ficar com vergonha, não, que eu vou rever. Aqueles que eu escolher para ir para publicação, eu vou rever, eu vou fazer esse trabalho individual com o aluno, igual eu fiz com o Jacó, né? Para quando o conto estiver pronto, amarradinho, bonitinho, aí ele vai para publicação lá no final do ano, tá? Aí a Vânia, se quiser, a gente pode montar um certificado, né, Vânia? Do projeto aluno-autor e dar esse certificado para o aluno, tá? O aluno que o texto foi aceito para publicação. Oi, pode falar. Eu vou fazer tudo primeiro, sim. Aí depois eu ler. Ok. Mas tá bom, então, mas faz, tá? O passo 9, 10 e 11, todo mundo entendeu? Eu entendi. Ou alguém tem alguma dúvida sobre esses passos aí, 9, 10 e 11, que está na tela? Eu não Posso passar adiante, então? Pode. Então, agora é a finalização, ó, a revisão e o título. Aquele título lá, Jacó, se você quiser, depois que o conto estiver pronto, você vai olhar, de repente, você pode pôr um título mais criativo, né? Olha lá, o passo 2, ó. Releia todo o conto e faça as revisões necessárias, depois que ele estiver pronto, né? Escolha um título bem chamativo e criativo para o seu conto. O título é a última coisa, tá, gente? E aí, pronto, terminou os 13 passos. Olha, você já é um aluno-autor, ok? Protagonista dos seus estudos, parabéns. Vamos voltar lá no conto do Jacó e vamos tentar finalizar nesses últimos minutos que nos restam. Ok, mas nesse momento entra em cena um exército de novas múmias, todas sedentas de sangue, a nos perseguir incansavelmente. Então, minha mãe e... Pronto, professor. Eu fiz uma parte aqui. Fez, Jacó? Quem está falando aí? Eu. O Alessandro. Pode falar. Eu posso ler? Pode. Então, é assim. Uma super-heroína de um lugar muito distante da Terra estava lutando contra vilões malvados. Mas quem era ela? Ela era minha mãe. Ô, Alessandro, Oi. volta tudo para mim, que picotou tudo aqui, eu não entendi nada. Tá bom. Então, é assim, uma super-heroína de um lugar muito distante da Terra, estava lutando contra vilões malvados. Mas quem era ela? Ela era minha mãe. Só depois de 10 anos eu descobri. Fui recolhendo pistas e cheguei à seguinte conclusão. Minha mãe não era humana. Quando descobri isso, fiquei muito feliz e preocupado. Feliz porque poderia ter os mesmos superpoderes que ela. E triste porque eu poderia perder ela. Aí foi isso. Eu ainda não terminei. Essa é a introdução. Eu ainda não terminei de fazer. Okay, na escola, nós primeiro... também temos uma que também é assim, é de outro planeta, tá? Ela não é desse planeta. Depois eu te conto quem é. Professor, estou fazendo agora 11. Bom. Alguém quer ler? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida?
A hora é agora, que a gente falta 10 minutos para a gente finalizar, gente. Não? Pode mostrar como que ficou a capa? Pode. É Peraí, que deixa eu foi mudar assim, aqui a tela. eu fiz como se fosse história em quadrinho, sabe? Ah, Mas depois que eu vi que eu tinha que fazer mesmo, era um conto. Aí eu fiz no meu caderno e aí eu deixei a história em quadrinho, ó, como ficou a capa. peraí, que eu vou fixar você aqui. Aí não terminei. Ah, você está fazendo como se fosse em quadrinhos, né? Entendi. Aí tá. Mostra de novo aí, o Alessandro. Mostra de Fica novo. parado com ela na frente da câmera para Tá vendo? gravar aqui. Que Oi? gracinha! Aí tem até os escritos embaixo. Lindo! Aham. Muito bom. Quadrinhos, adoro isso. Professor, estou inventando uma Ok. que pode ser. Oi? Eu estou inventando uma história aqui. Pode ler para nós, então. Bora, Cauê, gostei. Perdeu a vergonha. Bora lá. Ô, professor, Oi? tem como o senhor mandar para mim o meu conto para poder ouvir como é que tá, para poder terminar? Ah, tá bom. Já vou te mandar. Deixa eu salvar aqui, né? Mas cadê, Jacó? Ah, tá aqui. Achei. Quem que tá falando agora? Já tá chegando aí, Jacó. Ah, tá. Tá passando pro Jacó, né? Davi está respondendo ele. Tá bom. Ô, Pronto, já deu professora certo. Vânia. Diretora Vânia. Oi, amor. Não, é que eu tava raciocinando aqui e a senhora me chamou, depois que, na hora do recreio, a senhora falou pra gente conversar e a senhora mesmo saiu. Ok. Mas Pessoal, eu saí porque teve um professor, Gracinha, que começou a tocar uma musiquinha chata e não deixou a gente conversar. Aí eu fiquei falando com você não ouvia, porque esse professor chatinho, não sei se ele está ouvindo, porque ele não aparece, então você não sabe se ele está ali mesmo. Aí ele ficava. Aí o que eu tive que fazer, né, Alessandro? Sair. Eu queria conversar com você. Mas outro dia a gente conversa no particular. Pega o meu WhatsApp e a gente conversa. A gente faz uma live só eu e você, tá? A gente aí conversa, tá bom? Legal. Você está contente? Você está feliz? Você gostou da aula de hoje? Não valeu a pena? Não sei, até que valeu. Valeu sim. Até que valeu? Uau! Nossa, que elogio! Até que valeu. Então tá bom. Tá bom. Não, valeu sim. Ah, bom. Olha, eu queria só agora dar um depoimento, independente de quem está aí ouvindo ou não, eu acho que quem perdeu esta live de hoje, é live, né, Davi, que fala? É uma live isso? Pode ser. Pode ser uma live, né, no Google Meet. Eu acho que quem perdeu, perdeu. Sabe como é que é? É show. Nós, que somos professores, eu, a mais velha de todas aqui, aprendi. Imagine vocês com 12 aninhos de idade. Se vocês estão aprendendo a escrever, a criar, estou até sem câmera, né? A criar, a fazer uma coisinha, acho que tão legal. Eu acho que quem perdeu essa, agora perdeu, né? Agora perdeu. Então, por isso que eu falo, eu queria muito que você prestasse atenção na utopia, eu posso falar assim, né? Que teve aqui hoje. Posso falar assim, né, Davi?
Posso usar a palavra utopia? Porque foi um show, sabe? Eu acho que vocês entraram no mundo da fantasia, sabe? Eu fiquei com medo da múmia, do jacaré, de quem comeu não sei quem, sabe? Isso é muito legal. Então, Alessandra, eu queria que você gostasse, curtisse mais essas aulas de sábado, que são boas demais da conta. E o professor, a professora Cida, a Flavinha, professor Davi, eles fizeram aí, deram um show de aula. E eu queria que vocês curtissem isso, sabe? Não perdessem isso, não. Escrevessem mais, fizessem mais historinhas, montassem mais alguma coisa assim legal. Você entendeu? É isso. Por isso que eu queria conversar com você. Eu queria saber o que você pensou, o que você achou. Por que você comentou aquela historinha sobre o sábado letivo, entendeu? Que eu queria que você curtisse, mas você é lindo. Você é um menino lindo por dentro, por fora, pode ser um grande escritor. Olha que delícia! Além de lindo, um escritor maravilhoso. Nossa Senhora, vai abalar, entendeu? Porque a importância do sábado letivo... Está travando tudo aqui para mim. A minha imagem às vezes foge. Você entendeu o porquê do sábado letivo, Alessandro? Entendeu? Como é legal, como é bom. Fala que gostou. Fala. Davi. Oi. Eu acabei. Gostei, sim. Lógico que gostou. Eu sei que você gostou. Eu acabei aqui. Quer ler para nós, então? Para a gente finalizar? Mas eu inventei. Sim, mas é isso mesmo. É inventado. Cauê, muito bem. Era uma vez uma menina que andava para a floresta, com muita fome, com muito medo. Tinha muita árvore, pura fruta. Aí era muito gostosa. Ela pediu para a moça que andava por lá. Aí ela perguntou: moça, você me dá uma fruta? Estou com muita fome, porque minha mãe não tem condições de comprar muitos legumes, frutas, arroz, feijão, carne. Você dá um favor? A moça falou: dou sim, porque você é muito... Eu tô com dó de você. Você é muito pobre. Aí chegou a mãe dela: moça, eu agradeço muito a sua saúde, sua vida. Que aí tinha muitas frutas, muito, mais muito. Aí andava mais, tinha um pé de goiaba. Ela falou assim: nossa, eu adoro. Você me dá uma fruta? Acabou. Nossa, muito bem. Muito bom, muito legal. Olha, eu também adoro. Parabéns. A Alessandra até chorou. É sério, tá com lágrima aqui mesmo, tá molhado, ó. Parabéns, Olha. Cauê. Tô super feliz. Ai, eu Parabéns, adoro essas viu, Cauê? Que falta que me faz isso, viu? Parabéns, viu? Gente, Me emocionou. então eu vou parar de compartilhar aqui, aí eu vou pedir que vocês, a gente está finalizando aqui, eu vou pedir que vocês liguem as câmeras aí, ó, para a gente fazer aquela foto bacana, né? Oba! Apesar de estar gravando, né? Pessoal, liguem as câmeras aí. Foi legal, filho. Olha! Que isso? O que é isso? Desliga a câmera, Cauê. Desliga o microfone, Cauê. Cauê, desliga o microfone, por favor. Cauê! Liguem as câmeras aí para a gente fazer aquela foto bacana. Vamos lá? Tem gente com a câmera desligada. A Camila. Bora! Gustavo Peraí, Henrique. Gustavo Henrique. Bora! Ok, vou fazer a foto assim, então. 3, 2, todo mundo olhando para a câmera. Olha o passarinho. 3, 2, 1. Oi!
Deixa eu ver se deu certo aqui. Mais uma, mais uma. Espera aí, deixa eu ver se deu certo. Espera aí. Agora tá mais bonitinha essa. Bora. Espera aí. Só um minuto, que aqui tá lento. Tá lento demais meu computador. Só um segundo, Davi, gente. Chega um pouquinho para a sua esquerda, para a esquerda. Não, para a direita. Para a sua direita, para você tampar o foco de luz que está atrás de você, que senão não aparece na foto. Isso. Isso. Já? Não, calma. Estou salvando aquela primeira. Socorro. Agora vamos para a outra. Vai. 3, 2, 1. Foi. Vou salvar ela aqui. Espera aí. Pode tirar o X? Espera aí, estou salvando ela aqui. Adoro isso, gente. Cadê a Sofia? Quero ver a Sofia. Ah, tá ali agora. Espera aí que a Ju tá com ela agora. A Ju acabou agora também a aula. Aí, aquela hora que eu estava com ela, que a Ju estava apresentando também sobre a mulher lá na... Meu Deus! Muito bem. Então, pessoal, acho que é isso. Gostaria de agradecer demais aí a Muito bom, Davi. Parabéns a você, a Cida. Parabéns a Flavinha, que também deu show. A todos os professores que ficaram até o final. Aos alunos. Pena que muito aluno não compareceu, não apareceu, foram embora. É uma pena. Um dia eles vão perceber, né, a falta que isso faz, né? Esse contato, mesmo que seja só pela telinha. Bom demais. De verdade, parabéns a todos, aos alunos, as histórias mirabolantes. Olha, que eu estou até na cabeça aqui fazendo, estou vendo até a múmia, estou vendo o jacaré comendo. Socorro! Adoro. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Obrigado, Cida. Obrigado. Obrigada. Excelente final de semana para todos. Tchau. Parabéns, viu, Davi? Bom final de semana. Tchau. Tchau. Não ninguém Tchau, bom final de semana a todos.